Isaías, vamos ler Isaías capítulo 38. Todos acharam? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe-te em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te a isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Até aqui, irmãos. Amados irmãos, eu estou estudando já há algum tempo Isaías, um livro longo, 66 capítulos, e me interessou muito esta palavra da doença do rei Ezequias. Mas existe um porquê dessa doença. Já vi muita gente pregando e sempre leva mais para o lado da bênção do que comenta por que o rei ficou doente. Todo mundo sabe que rei é uma posição privilegiada. Rei não podia ser qualquer um, era escolhido a dedo. E Ezequias foi um rei ungido e foi escolhido pelo próprio Deus. Ezequias começou bem o seu ministério. A Bíblia diz que Ezequias trouxe de volta um reavivamento espiritual para a nação de Israel. Ele mandou quebrar todos os santos, todos os ídolos, ele mandou destruir. Ele consertou o templo. Porém, havia uma ameaça iminente. A Síria, com o rei Senaqueribe, ele queria destruir Jerusalém. E isso chegou aos olhos de Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus por um momento, assim como eu e você tentamos ser fiel com o Senhor. Mas com o passar do tempo, muitas das vezes nós vamos esfriando, e esse esfriamento é perigoso, porque esse esfriamento acaba te tirando da presença de Deus. Esse esfriamento acaba te afastando da casa de Deus. E por que Ezequias foi punido? Porque a eminente, quando falaram que ia invadir Jerusalém, ele temeu. Ele ficou com medo. Ele não esperou pela providência de Deus. Ele se antecipou e ofereceu aquilo que ele não podia ter oferecido. Vasos do templo ele deu para o rei Senaqueribe, para que Senaqueribe não invadisse Jerusalém, sendo que Deus já tinha prometido para ele que guardaria aquela cidade e guardaria aquelas pessoas. E quando Deus fala, ele não volta atrás. Quando Deus promete, ele cumpre. O problema está em você. Se você crê ou se você não crê nas promessas de Deus.
Hoje a maioria não crê mais. A maioria usa de subterfúgios. A maioria espera por algum acontecimento, algum culto especial, para ver se Deus vai levantar os ouvidos para mim, para ver se Deus se importa comigo. Eu preciso criar alguma coisa para tentar chegar ao coração de Deus. Aí eu começo a inventar coisas e mais coisas na igreja para ver se Deus acorda. É cultos e mais cultos inventados para ver se Deus ouve a gente. Sendo que a coisa é tão simples. Ou você crê, ou você não crê. Você só tem duas opções com Deus. O tempo passa. Às vezes aquela promessa não veio ainda. A gente, por ser humano, acaba se desleixando. E acaba lá. Deus não. Tem 5 anos que eu falei isso. Acho que Deus já até esqueceu. Deus não esquece. Aleluia. Você esquece porque você é humano, mas o Senhor não. Esse rei sabia dessa promessa, mas ele se antecipou. Ele foi oferecer coisas do templo, coisas que era sagrado. Quantos aqui Deus fez promessa e foi buscar no espiritismo, foi buscar na macumba, foi buscar na mãe fulana, na mãe cicrana? Ali tem uma irmã que é uma profetinha, eu vou chegar lá, quem sabe Deus tem coisa. E aqui não tem palavra? Eu preciso sair daqui para ir buscar com fulano. Ou eu creio no homem de Deus. Lógico, existem os falsos profetas também no nosso meio. Mas você tem que ser espiritual. Porque a Bíblia diz que o espiritual discerne bem, o carnal não. Deus não brinca com ninguém. Estamos falando de violência e mais violência. Vai continuar essa violência. Ela não vai parar. Enquanto esse país não se render para Deus, enquanto as igrejas continuar pregando só bênção, vitória e milagre, Deus não vai mover uma palha. Porque o evangelho não é comida e nem bebida, é poder de Deus. Só que nós pregamos para agradar. Se eu não pregar isso, ninguém vem na igreja. Você acha que Deus está se importando, irmão? Deus não depende de você para nada, nem de mim. Ele chegou ao ponto a dizer, mesmo que Moisés, ou Jeremias, ou Samuel orassem por Israel, eu não os ouviria. Eu não os ouviria, porque esse povo é rebelde. O Brasil só está plantando e colhendo o que plantou. Sabe por quê, irmão? Porque essa é uma nação que tem o privilégio do Evangelho. E o Evangelho está aqui desde 1500. Então essa nação não pode dizer que não tem Deus, ela tem Deus. Se Deus está com a mão encolhida, é porque a igreja está falhando com Deus. É porque a igreja ainda não entendeu qual é o seu verdadeiro papel. A igreja tem um papel, primeiro, de apontar a verdade. Segundo, viver essa verdade, coisa que ela não tem vivido. Os crentes não têm dado testemunho bom para Deus. Falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Vivem buscando. Vem para a igreja só para... O que tem para mim hoje? Qual é a porta aberta que Deus vai abrir para mim hoje? Qual é a cura que Ele tem? Qual é a libertação que Ele vai me dar? Jesus disse isso num sermão. Esse povo aqui, tinha mais de 6.000 pessoas. Eles não estão atrás de mim pelo reino do céu. Eles estão atrás de mim pela comida que perece, pelas minhas curas, pelos meus milagres, pelas minhas portas abertas. Mas esse povo não quer saber de ir para o céu. Hoje, irmão, é a igreja que nós temos, uma igreja materialista. Só se prega isso dentro dos cultos. Medo de perder, não. Se eu não pregar, ninguém vem, irmãos. Não é quantidade que agrada a Deus, é qualidade. Aleluia.
A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É a verdade de Deus que tem que prevalecer. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer abrir a porta, Ele abre porta. Mas esse não é o maior propósito do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O que Deus quer ver é uma sociedade mudada, é uma sociedade arrependida, é uma sociedade que busca de dia e noite. Aí sim, Ele abre todas as portas. Aí sim. Ele prometeu isso para Israel: se vocês me derem ouvido e se vocês tomarem um cuidado, eu vos abençoarei. Essas bênçãos te segurando, o povo está correndo atrás de bênção, irmão. É todo culto. Você entra na internet e dá vergonha. Agora pegou uma mania na internet de pregar ao vivo. E é só porcaria. Eu nem entro para assistir, porque é só besteira. Hoje eu decreto a tua vida. Para com isso, irmão. Isso não é evangelho, isso não é pregar, irmão. Isso não está surtindo efeito no coração de Deus. As pessoas estão tão cegas que o país está afundando na lama e não está percebendo que Deus não está operando como Ele gostaria de operar. O nosso governo corrupto, e vai continuar governo corrupto. E Deus faz com que você até eleja um corrupto. Deus cega o povo de uma tal maneira, irmão, que aquilo que é certo, como a irmã Teresa falou no começo, aquilo que é certo passa a ser errado. Nós trocamos os valores, invertemos os valores. O que é moral passou a ser amoral. O que é ético passou a ser antiético. É normal ser homossexual. É normal ser trans. Deus se agrada, irmão. É o que a sociedade fala. Nosso meio televisivo é podre. Essas pessoas não temem a Deus. Eles estão um pouco se lixando porque Deus pensa ou acha. Ah, irmão, não vejo nada. Você não vê nada demais. Porque você anda de acordo com a sociedade. A sua cabeça é a sociedade que guia. Mas quem é cristão, o verdadeiro cristão, ele é guiado pela palavra. O verdadeiro cristão não tem que dar voz para a sociedade, porque se você der voz, você vai se afundar junto com essa sociedade. Mas se você der voz ao Senhor, o Senhor te guarda, como a irmã falou. Porque a Bíblia diz que ainda tem 7.000 que não se prostram ainda. Deus ainda ouve orações, sim, mas dos seus fiéis, daqueles que têm um coração arrependido, daqueles que buscam de madrugada, daqueles que realmente vivem e dão testemunho da sua verdade, Deus é com ele. E ele diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias foi um homem de Deus, sim, mas falhou com Deus. E por causa dessa transgressão, Deus mandou o profeta profetizar para ele: você morrerá e não viverá. Põe a tua casa em ordem. Ezequias lamentou, porque depois que ele foi curado, ele começa a lamentar. E ele diz assim, cântico de Ezequias, rei de Judá: depois de ter estado doente e se ter restabelecido, eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Imagine você doente, sabendo que você vai morrer. Você já começa a pensar um monte de coisa. Meu Deus, o que eu fiz errado? Onde foi que eu errei? Onde eu pequei? Se eu morrer amanhã, como é que vai ser minha vida? Ele começou a se lembrar. E o profeta veio mesmo e falou que ele ia morrer. Põe a tua casa em ordem. E quantos que está com a casa em desordem? E quantos que não pode dizer o que ele disse? Senhor, ele vai dizer aqui no versículo 3, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo.
Sabe o que é isso? É quando você tem crédito com Deus. É quando você tem intimidade com Deus. De repente você até falhou com o Senhor, até se desviou do Senhor, cometeu um pecado, cometeu um erro, e Ele chora. Lembra-te, Senhor, quando eu andei nos teus caminhos. Quando você tem crédito com Deus, o Senhor ainda te ouve, o Senhor ainda te responde, o Senhor ainda te guarda. Mas põe a tua casa em ordem, se endireita nos meus caminhos, faz a minha vontade. E ele chorou. Deus não esqueceu do pecado dele. Não pense que Deus esqueceu do pecado dele. Deus não esqueceu. Ele falou, lembra-te. Ele não pediu para esquecer. Mas Deus é longânimo. O teu Deus é misericordioso. Aleluia. O teu Deus ainda perdoa os pecados. E Ele ainda diz lá no final, lança-te atrás das minhas costas os meus pecados, porque a Bíblia diz que quando você vem para o Senhor, quando você se arrepende, Ele lança para trás. Antes não, antes você ia até o profeta, ele entrava no templo, ele matava um animal para dar em holocausto ao seu pecado, ele só ficava debaixo do pano. Hoje não, Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje Deus, Ele limpa o teu pecado, e é lançado nas trevas, e Ele não se lembre mais. Mas não se esqueça do que Jesus disse para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados, porém vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus perdoa, irmão, mas Ele cobra. Ele cobra. Depois de Ezequias ter se lamuriado com Deus, versículo 4, então veio a palavra de Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a ação e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ouvi, pois, a tua oração. O Senhor ainda ouve a oração, como foi dito aqui. Essa palavra, irmão, ela é palavra